Imagine que tudo o que você deseja já existe, mas não lá fora e sim dentro de você. E se o que você busca já estivesse te buscando, talvez você esteja vivendo um daqueles momentos em que tudo parece um grande labirinto, onde, por mais que tente, a vida não te entrega aquilo que você deseja. E então surge aquela pergunta silenciosa, quase como um sussurro dentro da sua alma. Por que é tão difícil manifestar o que eu tanto quero? E aqui começa uma verdade profunda, uma verdade que talvez ninguém tenha te contado até agora. Alan Watts dizia que a maior mentira que a mente já contou é a crença de que nós somos seres separados do universo. Essa ilusão da separação é o maior bloqueio da manifestação. Você não é algo que vive dentro do universo, como se fosse uma peça solta, pequena e perdida. Você é o próprio universo se experimentando na forma de você. Assim como uma onda não pode existir sem o oceano, você não pode existir separado do todo. Manifestar não é um processo de trazer algo de fora para dentro. É permitir que o oceano da vida se organize através da sua frequência. E talvez até hoje você tenha pensado que manifestar é um esforço, um pedido, uma súplica. Mas Neville Goddard, com sua clareza única, revela algo ainda mais poderoso. A consciência é a única realidade. Ou seja, tudo aquilo que você manifesta no mundo externo nasce, inevitavelmente, daquilo que você aceita como verdade no seu mundo interno. Imagine a vida como um grande teatro, um palco onde você é, ao mesmo tempo, o ator, o roteirista, o diretor e o público. Você escreve os roteiros, vive os personagens e assiste às próprias cenas. Manifestar é escrever um novo roteiro dentro do palco da sua consciência. Mas aqui surge um detalhe sutil, quase invisível. O problema é que muitos tentam criar uma nova peça, um novo enredo, sem perceber que ainda estão profundamente presos no roteiro antigo. Um roteiro cheio de crenças limitantes, memórias inconscientes e padrões emocionais que sustentam exatamente aquilo que você quer mudar. E aqui talvez surja uma pergunta que pode mudar tudo. Será que estou tentando escrever um novo final, enquanto ainda acredito ser o personagem do velho começo? Se essa pergunta te toca, respira fundo, porque o que vem a seguir pode mudar para sempre a forma como você entende e vive. A manifestação da sua realidade. O erro invisível, querer manifestar sem desapegar do velho eu. Talvez você já tenha se perguntado, por que mesmo desejando tanto uma nova vida, um novo amor, uma nova realidade, parece que as coisas simplesmente não se movem? Existe um detalhe oculto, um detalhe que escapa da maioria das pessoas que buscam transformação. E esse detalhe lá mora exatamente aqui. A mente quer um novo futuro, mas o corpo está profundamente viciado no passado. O que isso quer dizer? Quer dizer que, conscientemente, você diz para si mesmo: quero prosperidade, quero amor, quero saúde. Mas, enquanto isso, seu corpo ainda está programado em estados emocionais de dor, escassez, medo, rejeição e frustração. O cérebro, ele não sabe distinguir aquilo que você imagina daquilo que você vive. Ele apenas responde aos sinais elétricos e químicos gerados pelas emoções. Se todos os dias você acorda sentindo ansiedade, medo, preocupação, o seu corpo começa a acreditar que o passado ainda está acontecendo. E ele continua emitindo para o campo quântico exatamente essa frequência. É aqui que entra a neurociência da manifestação. O corpo, biologicamente, é um reflexo do passado. Cada pensamento recorrente gera uma química no seu cérebro. Cada química ativa uma emoção. E cada emoção retroalimenta os mesmos pensamentos. Um ciclo invisível que prende você no mesmo roteiro, mesmo quando você acredita estar escrevendo um novo. Agora, olhe para isso através da física quântica da frequência. Se você diz, quero abundância, mas internamente vibra a escassez, o universo não responde ao seu desejo consciente. Ele responde à sua frequência predominante. Se você pede amor, mas vibra a carência. Se você quer saúde,
mas vibra medo. Se você deseja liberdade, mas vibra controle. A equação simplesmente não fecha, porque o campo quântico não responde ao que você pensa. Ele responde ao que você sente e ao que você acredita ser verdade. E aqui está um dos maiores paradoxos da manifestação. Você não atrai o que deseja, você atrai o que você é. E talvez, até aqui, você esteja percebendo algo muito profundo, que a questão nunca foi apenas desejar algo novo, mas sim soltar quem você tem sido até agora. E isso abre caminho para um entendimento ainda mais sutil e poderoso, que vai muito além do desejo. E é exatamente sobre isso que falaremos agora. O fator silencioso que sabota sua frequência. Existe algo muito sutil e ao mesmo tempo profundamente sabotador. Algo que talvez você nem perceba, mas que silenciosamente mantém você afastado da realidade que tanto deseja manifestar. É aquele estado interno, onde o desejo deixa de ser um chamado do coração e se transforma em urgência, em ansiedade, em desespero. Observe, quando você deseja algo, mas no fundo vibra a ausência daquilo. Cada pensamento e cada visualização, cada tentativa de criar uma nova realidade, acaba sendo contaminada pela frequência da falta. O desejo se mistura com medo, a expectativa se contamina com ansiedade e a esperança se esconde atrás da dúvida. Aqui surge um ponto crucial. A própria busca pela manifestação, quando carregada de urgência, gera mais resistência no campo quântico. Existe uma explicação científica para isso. Quando você fica obcecado pelo resultado, o cérebro libera dopamina. E, embora a dopamina esteja associada à motivação, ela também ativa o circuito da expectativa. E a expectativa, quando não é satisfeita rapidamente, gera frustração, estresse e ansiedade. Essa ansiedade não é só mental, ela se torna biológica. Ela se imprime no campo eletromagnético que seu corpo emite o tempo todo. E esse campo, essa vibração, é exatamente o que o universo lê, interpreta e devolve. É por isso que, muitas vezes, você faz afirmações, visualiza, ora, mentaliza, mas no fundo se percebe exausto, frustrado e até duvidando se tudo isso realmente funciona. O universo, o campo quântico, não responde à intensidade do seu desejo mental. Ele responde à coerência da sua vibração emocional. Ele não lê o que você quer. Ele lê quem você é, enquanto deseja. Se, enquanto deseja, você sente que ainda não tem, o campo entende exatamente isso e reflete de volta a ausência. Se, enquanto deseja, você se percebe incompleto, carente, desconectado, o campo simplesmente espelha essa vibração. E aqui surge uma revelação que, talvez, mude tudo. Não é o desejo que manifesta. O que manifesta é a vibração silenciosa que sustenta esse desejo. E quando essa vibração está poluída pela urgência, pela dúvida, pelo medo, o campo simplesmente mantém você exatamente no mesmo lugar. Mas e se existir uma outra forma? Uma forma contraintuitiva, um caminho onde, quanto mais você solta, mais as coisas fluem. E é exatamente sobre isso que vamos aprofundar agora, a revelação contraintuitiva. Você não atrai, você permite. Existe uma revelação tão simples que parece até contraditória, mas que, quando verdadeiramente compreendida, tem o poder de transformar completamente a sua relação com a vida, com o universo e com a manifestação. Durante muito tempo, você foi levado a acreditar que manifestar é atrair algo que está lá fora, como se aquilo que você deseja estivesse distante, separado de você, esperando ser puxado, conquistado, trazido até sua realidade. Mas essa não é a verdade mais profunda. A verdade é que você não atrai, você permite. Manifestação não é um esforço externo, não é um exercício de conquista, não é uma técnica para fazer o universo te obedecer. Manifestar é um estado interno de permissão. Permitir
significa alinhar-se vibracionalmente com aquilo que já existe no campo das infinitas possibilidades. Significa abrir espaço dentro para que aquilo que você busca encontre passagem, encontre morada na sua realidade. Aqui entra um paradoxo espiritual que confunde muitas pessoas. Quanto mais você solta, mais rápido as coisas chegam. Quanto menos você precisa, mais disponível aquilo se torna. Quanto mais você se sente completo agora, mais o universo reflete isso em forma de experiências, situações, pessoas e oportunidades. O campo quântico funciona como um espelho. Ele não dá aquilo que você quer, ele reflete aquilo que você é enquanto deseja. Se dentro existe coerência, amor, presença, o campo responde com experiências que vibram na mesma frequência. Mas, se dentro existe ansiedade, dúvida, urgência, o campo, inevitavelmente, reflete exatamente isso. Essa é a razão pela qual muitas pessoas dizem: quando eu finalmente parei de correr atrás, tudo começou a acontecer. Isso não é acaso. Isso é física do campo quântico, é neurociência vibracional. Permitir não é se acomodar. Permitir é entender que o que você busca já existe e que sua única função não é correr atrás, mas sim sintonizar-se com essa realidade. Quando você compreende isso, a manifestação deixa de ser uma batalha mental e se torna um estado natural de ser. E talvez, agora, você esteja se perguntando: mas como, na prática, eu faço essa permissão acontecer dentro de mim? Existe uma chave, uma técnica, uma ferramenta que pode te ajudar a acessar esse estado. E é exatamente sobre isso que falaremos agora. A técnica da coerência emocional. Imagine, por um instante, que sua realidade externa é apenas o reflexo perfeito da sua vibração interna e que tudo o que você deseja já está disponível, mas em uma frequência específica. A questão não é se existe, a questão é se você está sintonizado. Existe uma chave poderosa e comprovada tanto pela espiritualidade quanto pela ciência. Uma chave chamada coerência emocional. O que significa isso? Significa alinhar pensamentos, emoções e estados internos de forma tão harmônica que o campo quântico não tem escolha, a não ser refletir de volta essa mesma frequência. O HeartMath Institute, referência mundial em pesquisas sobre coerência cardíaca, comprovou que o coração emite um campo eletromagnético, muito mais poderoso que o cérebro. Quando você gera emoções elevadas, como amor, gratidão, alegria, esse campo se expande, se organiza e cria um estado de coerência, tanto no corpo quanto no próprio campo quântico. E aqui está um caminho prático, profundo e transformador. Um caminho de 3 etapas, que não é apenas uma técnica, é, na verdade, uma mudança de estado de ser. Primeiro, observar e dissolver o velho script interno, perceber com presença e compaixão os pensamentos recorrentes, as emoções habituais, os padrões que vêm do velho eu. Não é lutar contra eles, é simplesmente ver com clareza que eles estão ali. E na observação, eles começam a se dissolver. Segundo, ativar emoções elevadas, gratidão, alegria antecipada, amor incondicional. Sinta como se aquilo que você deseja já fosse real agora. E não apenas imagine, sinta, porque é o sentimento que programa o corpo e ativa o campo. Terceiro, sustentar essa frequência sem apego ao resultado. Esse é o ponto mais desafiador e, ao mesmo tempo, mais poderoso. Quando você sustenta essa vibração, não porque quer algo, mas porque escolhe quem você quer ser. O campo quântico começa a reorganizar probabilidades, sincronizar eventos, abrir caminhos e mover realidades. E aqui entra uma metáfora que ilustra exatamente esse processo. Imagine que sua realidade é como uma estação de rádio. Você não cria música, ela já existe no campo das ondas. O que você faz é ajustar o dial,
até que a frequência certa comece a tocar com clareza. A manifestação funciona exatamente assim. Você não cria do nada, você sintoniza. E ao sintonizar, aquilo que já existia no campo começa a emergir no palco da sua vida. E talvez, nesse momento, você já esteja começando a perceber que a vida nunca esteve te testando, ela sempre esteve te espelhando. E é exatamente essa percepção que abre a porta para um modelo mental ainda mais profundo e transformador. É sobre isso que vamos seguir agora. O modelo mental que desbloqueia a realidade. Existe um modelo mental tão simples que, quando realmente compreendido, tem o poder de desbloquear portas que pareciam trancadas há anos. Imagine, por um instante, que você está segurando um velho rádio. Girar o dial em busca da estação certa é o que determina a música que você escuta. Você não cria a música, ela já está no ar. O que você faz é simplesmente sintonizar a frequência correta. A manifestação segue exatamente essa mesma lógica. A questão nunca foi como eu crio isso. A questão sempre foi em qual frequência eu estou sintonizado agora. Aqui entra uma diferença crucial que muitas vezes passa despercebida. Existe uma grande diferença entre intenção forçada e intenção elevada. A intenção forçada nasce do ego. Ela carrega ansiedade, urgência, cobrança, controle. Ela vibra no campo da separação. No fundo, ela diz: eu não tenho. Preciso conquistar, preciso lutar, preciso fazer acontecer. A intenção elevada nasce da consciência alinhada. Ela vibra na certeza, na confiança, no estado de ser. Ela não corre atrás, ela não luta contra, ela simplesmente declara internamente: eu sou, eu permito, eu me alinho. E aqui surge uma chave poderosa: o silêncio, a meditação e o estado de presença são os verdadeiros aceleradores da manifestação. Porque é no silêncio que você sai do ruído do velho eu. É na meditação que você sintoniza o campo da possibilidade pura. É na presença que você deixa de vibrar na ausência e começa a vibrar no ser. Enquanto a mente quer resolver, controlar, entender, a consciência apenas observa, acolhe e se alinha. Esse modelo mental não é sobre fazer mais, é sobre ser mais. É sobre perceber que, quando você se alinha, tudo aquilo que parecia difícil começa a fluir com uma leveza quase mágica. E talvez, nesse momento, você já esteja sentindo que algo dentro de você começou a se reorganizar. Que talvez o verdadeiro milagre nunca tenha sido sobre criar algo novo, mas sim sobre lembrar que aquilo que você busca sempre esteve disponível no campo, esperando por você na frequência certa. E é exatamente esse entendimento que nos leva ao encerramento desta jornada. Uma conclusão que não fecha um ciclo, mas abre infinitas possibilidades. O universo não está lá fora, ele é você. E agora, talvez você consiga perceber algo que, no fundo, sua alma sempre soube, mas que por muito tempo ficou escondido atrás das vozes do medo, da dúvida e da separação. O universo não está lá fora, ele nunca esteve. Ele sempre foi você. Alan Watts dizia, com uma simplicidade desconcertante: a vida não é um problema a ser resolvido, mas uma dança a ser dançada. Manifestar não é um ato de resolver problemas, é um ato de dançar, no mesmo ritmo do universo. É permitir que a vida flua através de você, como você e para você. E aqui, a ciência encontra a espiritualidade de forma perfeita. Joe Dispenza explica que, quando você sente como se seu desejo já estivesse realizado, seu cérebro e seu corpo acreditam que já aconteceu. Isso ativa o campo quântico. Não é mágica.
É neurociência aplicada ao campo das infinitas possibilidades. O verdadeiro milagre nunca foi fazer algo surgir do nada. O verdadeiro milagre é perceber que você nunca esteve separado daquilo que deseja. Você e seu desejo são expressões diferentes da mesma consciência, da mesma energia, da mesma frequência. E talvez, nesse exato instante, algo dentro de você esteja se lembrando que manifestar não é pedir, não é implorar, não é buscar lá fora. Manifestar é se tornar, é ser. E quando você se torna aquilo que você busca, começa a te buscar também. Então, a partir de agora, leve com você uma verdade simples e, ao mesmo tempo, profundamente transformadora. Não peça mais para o universo. Torne-se o universo que oferece isso para si. E que, a partir deste entendimento, você possa caminhar pela vida, não mais como quem busca algo, mas como quem já é, a própria fonte, onde tudo nasce, tudo flui e tudo se manifesta.